Eu estou falando da jornalista Isabela Camargo, que está gentilmente conosco via internet agora, que teve uma trajetória marcante na TV brasileira e se tornou uma voz importante na conscientização sobre saúde mental, não apenas do burnout, mas da saúde mental de um modo geral. Após enfrentar desafios pessoais, profissionais, ela transformou a sua experiência em um propósito, ajudando outras pessoas a equilibrar a vida pessoal e profissional. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira e sobre o seu trabalho. Isabela, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua disponibilidade em nos atender. Um prazer enorme falar com você. Bom dia, Marcelo. Bom dia para todos que estão nos ouvindo. Fiquei muito feliz com o convite, aceitei de prontidão, até porque a família do meu marido é toda de Juiz de Fora. Todos mesmo? Devem estar nos ouvindo nesse momento. Que bom. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, por estar falando agora com o público de Juiz de Fora. E, sobretudo, Marcelo, fiquei mais feliz ainda quando eu te ouvi sobre o seu reconhecimento, né, com o que aconteceu depois do que aconteceu comigo. De fato, eu tive muita dificuldade para compreender, né, o quanto eu estava sendo instrumento de uma situação que, veja, meses depois a OMS ratificou como doença ocupacional e em 2025 nós estamos, né, tratando da síndrome de burnout com mais respeito, com mais dignidade, então vai ser muito bom falar com a sua audiência sobre isso. Pois é, exatamente, e eu me lembro perfeitamente o seu episódio, porque eu estava assistindo, inclusive, né? Então eu acho que foi a partir dali que isso tudo, por ser quem você é que as coisas começaram a ser vistas de outra forma, porque até então era tratada como doença mental, né? Hoje é doença ocupacional, como você bem destacou. É diferente. Sim, é um ganho para toda a sociedade, Marcelo, porque tudo aquilo que a gente não consegue ver, tudo aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar. Então, quando eu tenho dificuldade em estabelecer critérios para definir se há um problema ou não, há muita subjetividade. E por trás dessa subjetividade, a gente não pode esquecer que existem pessoas em sofrimento. Exato. Então, se você estava assistindo, eu posso lhe dizer que se naquele momento em que eu tive um apagão ao vivo, enquanto eu fazia a previsão do tempo, se naquele momento eu tivesse desmaiado, Marcelo, a história teria sido outra. Completamente diferente. Mas eu não desmaiei. É. E naquele momento, Marcelo, eu descobri uma coisa que eu acho que todos podem se identificar nesse momento. Dor que não sangra, dói em dobro. Sem dúvida. A dor que a gente não vê, ela é muito mais subjugada e desqualificada, portanto, para todos que estão nos ouvindo agora, se você estiver sentindo alguma dor que ninguém está vendo, eu vejo, tá? A sua dor, ela é digna de respeito, sim. Mas vamos em frente, Marcelo, à tua disposição. Pois é, exatamente. É uma dor, é aquilo que eu costumo dizer aqui, que a doença mental, né, no caso do burnout agora, é doença ocupacional, mas até então doença mental, ela só é doença quando é em mim. Em você é frescura, né? Infelizmente, existe esse tabu e até hoje isso prevalece, né, Isabela? Sim, exato. Enquanto eu não sinto em mim, eu não tenho empatia por aquilo que eu não vejo. E quando nós estamos falando, veja só, Marcelo, que interessante, quando nós estamos falando sobre uma dor que não sangra, eu não estou falando apenas sobre problemas relacionados à saúde mental. Problemas ortopédicos eu não vejo, e tem muitos problemas ortopédicos que afastam os trabalhadores. A dor de cabeça eu não vejo, e a enxaqueca tira do jogo muita gente, né, do trabalho. Então, eu estou falando sobre qualquer dor que não sangra. Quando a gente está falando de uma dor relacionada à mente, aí o preconceito aumenta. Exatamente. Isabela, só falando um pouquinho da sua carreira, porque depois eu quero falar do seu podcast, eu sei que tem novidades por aí. Sei que outra novidade é que você também está grávida novamente, né, de 4 meses. Sim, parabéns. 4 meses, agora esperando o Antônio. Que maravilha. E essa notícia, na verdade essa situação, ela só é notícia porque eu engravidei aos 43 anos, Marcelo, porque é o reflexo de quando a gente experimenta o amor próprio, né, no caso, quando a gente se cuida de verdade, a gente consegue gerar o amor. Então, o reflexo da saúde, ela é a médio e longo prazo, ela não é imediata. Né? É igual fazer dieta, não é uma semana comendo alface que você vai perder todo o peso que você quer. Cuidar da saúde mental é a mesma coisa. Como a gente descuidou muito tempo da saúde mental, a partir do momento que você retoma o cuidado, a médio e longo prazo
você vai ter retornos incríveis, inclusive uma gestação, se for o caso, né, de alguma mulher que esteja querendo engravidar. Eu queria saber de você, como surgiu a sua carreira consolidada, como surgiu a sua paixão pela comunicação, Isabela? Foi muito por acaso. Eu morava no Paraná, eu tinha 16 anos, participei de um concurso de beleza chamado Miss Brasil, sabe, Marcelo? Você ficou em segundo lugar, Em, né? 19 em 1997. E aí, naquele momento, eu fui convidada pelo SBT para dar uma entrevista. Nessa entrevista, eu fui convidada para continuar como bailarina do programa do Celso Portiolli. E aí, na sequência, acontecem etapas que foram me levando para a comunicação. Então, de um programa que eu participava no período da tarde, chamava Fantasia, surgiu uma oportunidade para cantar, eu cantei, ali eu recebi uma recomendação do Arnaldo Sacomani, na época crítico musical, Sim. e ele disse, olha, eu não sei o que você vai fazer quando crescer, mas vai procurar o jornalismo, porque a sua voz é grave e você transmite credibilidade. Ele disse, Sim. em torno disso, eu com 16 anos ouvi aquele conselho, e no dia seguinte, onde eu estava, Marcelo, fazendo um curso de rádio, Olha no só. Senac, profissionalizante. Aham. Então, foi a partir daquele feedback, eu busquei uma qualificação, e aí eu entro para o jornalismo hard news. O que é o hard news? É o jornalismo diário, das notícias, né? Isso. E aí eu fui para o Band News TV como apresentadora, fui para a Band, até eu chegar na Rede Globo como repórter e apresentadora. Então, foi uma jornada que começou sem querer, mas que Deus já estava escrevendo todo o caminho para hoje fazer o que eu faço. Oh, que Hoje eu maravilha. continuo no jornalismo, trabalhando com a educação e saúde mental. Exato. E fazendo palestras, né? De um modo. Sim, E tem bastante. Depois nós vamos falar do seu podcast, mas assim, a gente, nessa profissão nossa, tem sempre um momento marcante ou algo que a gente tenha feito, ou uma entrevista, ou uma conversa, ou um acontecimento que tenha marcado a carreira. O que marcou a sua carreira, assim, em termos de trabalho profissional como jornalista, Isabela? Quando eu estava na reportagem ainda da Band, eu fiz uma série sobre os vizinhos do crack. Então, é um assunto super atual. Na época, eu fui fazer uma matéria no centro de São Paulo, não conhecia a Cracolândia, e aí naquele momento eu fiquei muito impactada, não só pelos usuários de droga, mas pelo entorno, pelo como as pessoas circulavam, como aquelas pessoas que, imagina você, que escolheram comprar um imóvel num lugar que depois você dono de uma casa, não pode se deslocar, não pode ir e vir por conta daquele contexto. Então, aquilo foi muito impactante. E por que eu relembro isso? Porque quando eu cheguei na redação e ofereci a pauta para o Valdir Zuetti, até então diretor de jornalismo da Band, eu falei, Valdir, a gente precisa falar sobre esse assunto, é muito delicada a situação dos vizinhos, né, dos usuários do crack. Ele falou, não, Isabela, esse assunto já todo mundo já falou. Eu falei, mas nós temos que falar de novo, diferente, sabe? E essa minha insistência me levou ao Prêmio ESSO. Eu tive menção honrosa nesse ano. E tenho certeza também que foi um endosso para depois de eu migrar para a TV Globo. Sim. Então, por que eu estou trazendo isso? Às vezes, um não que a gente ouve, ele é muito importante para a gente defender a nossa ideia. Exatamente. E aí sim, seguir adiante. É exatamente isso. E tem temas que nós temos que falar todo dia, né, Isabela? Exato. Então, não importa se você já ouviu sobre algum tema, sempre existem novas possibilidades, e especialmente nós, comunicadores, nós precisamos tornar comum. E aí, trazendo aqui para o presente, Marcelo, eu tento tornar comum o que é o cuidado com a saúde mental. Sem dúvida. É isso aí. O seu trabalho está muito legal. Eu te acompanho sempre e eu acho que é muito, muito chique, muito esclarecedor, né? Que bom. E o jornalismo ao vivo, a gente sabe que exige muita agilidade, preparo, reflexo, conhecimento, né, Isabela? Você não aprende isso de uma hora para outra. Só o tempo te dá essa possibilidade e esse know-how, né? O tempo nos traz a possibilidade de escolha. O Rossandro Klinge, que é o psicólogo, ele diz, maturidade não vem com o tempo, maturidade vem com escolhas. Né? E é evidente então, que conforme o tempo passa, você tem chance de escolher mais. Mas eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, para todos que estão nos ouvindo. Serve para o jornalismo, serve para qualquer profissão. Se você estiver
a fim de fazer o que você está fazendo e tiver presença, você vai conseguir ser ágil, você vai conseguir ser genial, você vai conseguir ter insights poderosos para transformar, por mais simples que aquilo que você esteja fazendo, transformar aquilo em algo muito importante para a maior parte das pessoas, desde que você esteja presente, ou seja, essas conexões, né, que geralmente os jornalistas fazem com as situações, todos podem fazer. Conexões sensatas, coerentes, sabe, Marcelo? Isso é uma das coisas que eu acho mais fantásticas na nossa profissão, essa capacidade. Mas que todos, se quiserem, podem ter pensamento crítico, desenvolvimento humano, mas com muita coerência nos detalhes. Isso é importante. Eu costumo dizer aqui que ainda me pagam para fazer o que eu mais gosto. Bom demais, né? E você sabe, Marcelo, tem uma situação que eu vejo muitas pessoas sofrendo e dizem assim, mas eu estou cansado. Né? Nossa, essa semana eu cansei. Gente, a gente até na Disney vai se cansar. Até fazendo coisas legais a gente se cansa. A diferença é se cansar fazendo algo que te deixa entusiasmado, que te deixa feliz, e se cansar com algo que você está insatisfeito. Aí são cansaços diferentes. É por isso que essa frase, quando você diz, olha, me pagam para fazer o que eu gosto. Esse é o talento, é aquilo que você até faria de graça, mas você não vai fazer. Não vou, de jeito nenhum. Não deve. É isso aí. Agora, sobre essa questão do trabalho, de fazer, aí existe o ambiente tóxico, o ambiente hostil, que pode te levar à situação que hoje, né, a síndrome de burnout. É uma doença ocupacional característica de um ambiente de trabalho, Isabela? Sim. Para ter a CID, né, que é a Classificação Internacional de Doença, CID-11, né? Você precisa ter um nexo, exato, começou a valer em 2025. Você tem que ter um nexo causal do ambiente profissional. O que a gente precisa esclarecer, Marcelo, é que pressão, todos os trabalhos têm. Claro. Cobrança, todos os trabalhos têm. Mas assédio é diferente. Então, para você desenvolver a síndrome de burnout, eu, Isabela, tá, não sou médica, não sou psicóloga, eu sou uma pesquisadora do tema, tenho muita certeza para lhe dizer que o que faz um profissional que gosta muito do que faz adoecer a ponto de perder funcionalidade, porque essa é a grande diferença entre o esgotamento e a síndrome de burnout, é uma situação de assédio, Marcelo. E eu, depois de muito tempo, é que caiu a minha ficha em relação a isso. De tantas pessoas me perguntarem, mas o que aconteceu se você estava adoecendo por 4 anos? O que aconteceu naquele 14 de agosto? Antes dele, eu posso ter vivido alguma situação muito específica com características de assédio. E o mais delicado, e é o que eu tenho levado nas empresas, é o seguinte, muitas pessoas estão praticando situações com características de assédio porque no passado viveram muito isso, então elas nem percebem. Né? Mas veja, eu preciso de um entendimento com muita coerência dos dois lados. Eu estava até lendo hoje uma pesquisa da BBC dizendo que a geração mais nova tem dificuldade em entender sobre limites, inclusive sobre o direito à desconexão. Então veja, cobrança e pressão está sendo muito mal vista pela geração mais nova. Então a gente tem que chegar num caminho do meio. Exatamente. Percebe? Exatamente. Eu só queria te perguntar o seguinte, o seu trabalho hoje está sendo feito pelo YouTube, né? Você tem um podcast, você faz palestras. Como que as pessoas podem ter acesso a esse seu trabalho? Como que a gente consegue esse contato e ouvir e estar sempre acompanhando você? Marcelo, a internet de fato é a maior janela para a gente poder fazer, né, o nosso melhor. Então, no Instagram, @Isabela, com Z e 2 L's, Camargo Real. No YouTube, se você colocar o meu nome, Isabela Camargo, você vai chegar no meu programa chamado Interioriza. Ideias que já passaram do tempo de interiorizar. E se alguém quiser me levar para a sua empresa, para a sua instituição, para a gente trabalhar a prevenção da saúde, para garantir produtividade, pelo Instagram também vai ser o melhor caminho para depois a gente se reencontrar. Tá. E vem coisa nova esse ano? Você está com um projeto novo esse ano também no YouTube? Sim, eu vou começar um programa sobre maternidade, então, juntando saúde
com essa fase que eu estou vivendo, porque as grávidas têm pouquíssimos canais de informação com especialistas, né? Então a gente vai sair do lado da conversa fiada para, de fato, poder orientar as mulheres que ou estão grávidas, ou querem engravidar, ou enfim, nesse processo da maternidade. Ótimo. Isabela, eu quero agradecer imensamente a sua participação, um prazer enorme falar contigo, uma honra falar com você, e sucesso, e vamos sempre manter contato para continuar acompanhando o seu trabalho aí, que eu acho fantástico, e como eu disse, você mudou o rumo dessa doença, na minha opinião foi a partir de você que toda essa mudança começou a acontecer. Obrigado pela sua colaboração, né, para os trabalhadores de um modo geral. E para finalizar, o que você destacaria assim como um gatilho ou um sintoma que seja aquele sinal de alerta? Opa, isso pode ser burnout. Bom, não começa de um dia para o outro a síndrome de burnout, e dor não é normal. Sentir dor não é normal. Então a gente não pode normalizar o anormal. A gente só vai dar conta da nossa agenda, Marcelo, quando a gente se inclui nela. Então a gente não pode se descuidar de nós. Não há nada mais importante do que o nosso autocuidado. Aí sim, depois, vem as responsabilidades familiares e profissionais. Porque a gente sem saúde, a gente não segue. Não segue adiante. Obrigadão, um beijão para você. Sucesso sempre. Para nós. Obrigado, Isabela. Tchau. Um beijo para todos. Saúde para todos. Valeu. Tribuna Isabela Camargo, Transamérica. jornalista, falando conosco hoje. Uma entrevista exclusiva, muito boa, inclusive, e esclarecedora.